Joana Romber, bem-vinda. Obrigada. A Joana é terapeuta da fala e autora de vários livros nesta área, portanto uma pessoa com vasto conhecimento da área de terapia da fala, especificamente nas situações de gaguez. Só sistematizando um bocadinho aquilo que estivemos aqui a falar, então o que é isto da gaguez, qual é a base deste problema e depois a questão que se impõe, que é qual é o papel da terapia da fala na abordagem destas situações. Bom, portanto, daquilo que falou, e o Pedro muito bem disse, a gaguez é uma perturbação, é uma doença, uma patologia do ritmo e da velocidade da fala. Sendo que isso depois, e como disse muito bem aqui o José, que disse que de facto é uma perturbação na comunicação, porque o que acontece é que a pessoa não consegue comunicar por causa desta dificuldade, deste ritmo. E o que acontece nas pessoas com gaguez é que as pessoas hesitam mais, têm bloqueios a dizer certas palavras, fazem prolongamentos de certos sons, pausas no discurso e, portanto, isso interrompe muitas vezes o discurso e as pessoas não conseguem comunicar. É um problema muito frequente nas crianças, cerca de 5% das crianças são afetadas, não é? Sim. No adulto, cerca de 1%. Sabemos que 1% da população mundial tem gaguez, portanto há 100 mil portugueses que têm gaguez, portanto é um número muito importante. Só que há muitas gaguezes que também são escondidas, que as pessoas às vezes também, há muitas pessoas que usam muitos tiques a falar e muitas vezes isto são muletas que as pessoas vão arranjando também para disfarçar a sua própria gaguez. Agora lembrei-me disto, achei que era também importante dizer. Mas, efetivamente, isso que me estava a dizer é que há uma fase do desenvolvimento, e que isso pode ser normal e que as crianças podem gaguejar, mas há de facto aqui uma etapa importante do desenvolvimento normal, que é estes tais sinais de risco. Por exemplo, se a criança começar a gaguejar a partir dos 3 anos e meio, é um sinal de risco. Assim como ter um pai ou uma mãe, ou um tio ou um avô com gaguez, é outro fator de risco. Outro fator de risco que falámos ali é o ser rapaz, também é outro fator de risco. José, tinha alguém na família com problemas de gaguez? Sim, também Quem? tenho. Também tenho um irmão gago também. Este é de facto uma porcentagem muito importante dos doentes com gaguez que têm esta história. Mas ia dizendo então que, do ponto de vista também de idades, que podem manifestar-se muito precocemente. Falámos aqui dos 3 anos, mas pode ser mais cedo, não é? Exatamente. Portanto, a gaguez pode surgir entre os 18 meses e os 12 anos de idade. Portanto, durante o desenvolvimento da linguagem, e portanto pode surgir. E depois pode surgir gaguez mais tarde, mas adquirida, mas associado a uma doença de Parkinson ou a AVC, alguma coisa mais patológica, mas à partida surge durante este tempo. E é nessa altura que se despolta então a gaguez. Aqui é que os pais devem estar atentos, sobretudo em estádios mais precoces, em que de facto muitas vezes a própria aquisição da linguagem pode fazer alguma confusão e não se compreender se existe uma situação de gaguez instalada, mas a que sinais de alarme é que os pais devem estar atentos para procurar ajuda precocemente e, no fundo, porque quanto mais rapidamente se intervir, claramente melhor o prognóstico, não é? Claro que sim, muito melhor. O prognóstico é muito melhor. O que acontece é que, se até aos 3 anos e meio a criança gaguejar, não é? Portanto, se for a intervenção quanto mais precocemente possível, a criança até pode ter uma recuperação espontânea dessa gaguez. Mas sabe-se que também no desenvolvimento, 80% das crianças têm uma recuperação espontânea. Agora, há aqui 2 ou 3 fatores importantes. Por exemplo, se a criança persistir mais de 6 meses a 1 ano a gaguejar durante essa etapa, é um sinal de alerta importante e deve procurar ajuda. Outro fator que acontece é os bloqueios. Não faz mal a criança dizer oh mãe, eu amanhã quero ir sair. Não faz mal dizer isto, o pá. Repetir as primeiras sílabas normalmente não é uma coisa problemática, mas é sim problemático se eu fizer mãe, não é? E que há tensão física e que há tremores, portanto, há bloqueios, há tensões, a própria criança já tem consciência e muitas vezes muda as palavras. Portanto, o facto da criança ter consciência já me traz também aqui outro sinal de alerta importante. Antes de falarmos, se calhar, da terapia da fala, que é um aspecto muito importante na abordagem global destes doentes, se calhar temos aqui algumas dicas para dar aos nossos gagos, que eu acho que era importante, se calhar, chamarmos a atenção para elas. Vamos então aqui à primeira, que é não fugir das palavras temidas a 2 palavras em que pensa que irá gaguejar. Muitas vezes o que acontece, não é? Na maior parte da gaguez, as pessoas com gaguez têm medo da gaguez. Portanto, pensam muita vez, não é? Podemos perguntar ao José se isto é verdade ou não, mas pensam muitas vezes, há aqui uma palavra ou há palavras que eu vou gaguejar. Sente isto, José? Sim, por vezes, sim. E nota que isso mudou com a idade, agora tem menos essa preocupação e numa fase mais jovem tinha? Sim, eu penso que sim, de facto. É algo que tem mudado ao longo dos anos. Com a situação.
Temos aqui uma outra dica, que é mantenha o contacto visual, o contacto ocular enquanto fala. Que é muito importante, não é? Porque é assim que nós comunicamos, é olhos nos olhos. Quando as pessoas não olham... A importância da linguagem não verbal para dar continuidade à própria comunicação que estamos a fazer. Isto é uma dica não só para o gago, mas também para o interlocutor, não é? E para dizer, eu estou atenta àquilo que tu estás a dizer, não é? Porque muitas vezes a outra pessoa que recebe também está a ficar aflita e desvia o olhar. Claro. E isso é que faz com que a pessoa ainda fique mais tensa também. E, portanto, temos também aqui não ajuda. Então outra dica, que é: pense que o que diz é mais importante do que a forma como o faz. Que eu acho que é um conselho muito inspirador. Exatamente, não é? exatamente. E mesmo na infância é isso que acontece, não é? Muitas vezes os miúdos estão a falar e começam e os pais dizem assim, fala devagar, respira fundo. Portanto, quanto mais eu chamar a atenção para um problema que às vezes não existe ainda, mais a criança vai pensar, eu tenho um problema a falar. E, portanto, os pais naturalmente querem os melhores para os seus filhos e, portanto, às vezes o melhor é mesmo dizer, a mãe está aqui, a mãe está-te a ouvir, olhar olhos nos olhos, deixa ver, o que é que tu tens para me dizer? Mais importante o conteúdo que a forma, não é? Muito bem. A última dica é então, exercício geral, falar de forma suave e prolongada. Bom, isto é um exercício que nós podemos fazer quando há tensão. Não sei se queres experimentarmos aqui um bocadinho aqui com a nossa plateia. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa com gaguez pode às vezes ter tensões físicas ou bloqueios, ou seja, ter, por exemplo, tiques. Ficar com tiques, por exemplo, imaginemos que era uma pessoa que tinha tremor nos lábios, não é? E a pessoa fazia assim... Estou a rir, está tudo a rir. Imaginemos que a pessoa fazia assim, bola, estou a fazer tensão aonde? No lábio. Nos lábios, não é? E portanto o que eu tenho que fazer é soltar o lábio. Então o que eu dou a consciência à pessoa é, primeiro em conjunto com a pessoa, eu vou descobrindo onde é que estão as tensões. Depois, chamando a atenção para a tensão, então, já sabemos que há uma tensão. Então, vamos perceber qual é o som aqui, qual é o som. Por exemplo, na palavra bola, é o som B, não é? A letra B faz o som B. É o som B, quando eu falo, é o som que estamos a falar. Portanto, o som B, o que acontece, eu digo à pessoa, às vezes parece, quando há o som B, que há tensão nos lábios. Então, vamos relaxar os lábios. Porque para fazer o som B é só abrir e fechar a boca. Então, eu ia pedir para vocês fazerem, portanto, fazemos isto. Fazem força para fazer este som? Não há força, é fácil. Então, eu peço isto à pessoa, vamos fazer. E depois, por exemplo, se eu quiser dizer a palavra bola, então eu fazia a pessoa tem atenção, não é? Então dizer atenção, é só abrir e fechar os lábios e a pessoa faz bola, não é? Bola, há uma ligeira, a pessoa normalmente prolonga o som a seguir, bola, pode prolongar o som a seguir e isso traz mais fluência. E há pessoas que pode resultar, outras que pode criar mais tensão, então temos que reajustar, que isto não há receitas únicas, porque cada pessoa é individual e a sua gaguez também. Estamos com muito pouco tempo, mas acho que é importante dizer isto. Não há receitas mágicas e, portanto, demos aqui um exemplo de um exercício, mas que tem por base sempre uma avaliação cuidada de cada caso, de cada situação e dos mecanismos que estão envolvidos na gaguez daquela pessoa. Exatamente. E daí também a importância da intervenção precoce a nível da terapia da fala para identificar estas situações e estabelecer o plano adequado. Tem, de facto, aqui uma grande interação também com a pediatria, com os pais, com a família, não é? Que importa. Numa fase inicial é muito importante que, se os pais têm alguma tensão e se sentem tensos com esta situação, que venham de facto à terapia para podermos também fazer um trabalho familiar, não é? Não só individual, mas familiar. Muito bem, muito obrigado, Joana. Obrigada, Pedro. José Carlos também. Obrigada. Até à próxima. Obrigada.